Normalmente esse seria um domingo da comunhão, como indica o boletim, mas pedi que adiássemos um domingo para que eu tivesse um pouco mais de tempo, porque queria pregar à luz de tudo o que está a acontecer no mundo e, em particular, as atrocidades que ocorreram na terra de Israel. Isso está na boca do povo. Nós entendemos os horrores disso. Para alguns de nós, um comportamento e uma conduta inimagináveis, embora não seja novidade no mundo. Eu estava, na verdade, pedindo ao Senhor que me dirigisse de uma maneira particular, porque há muitos aspectos e perspectivas sobre o que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, no conflito e na guerra que começou. Mas, ao meditar sobre isso, comecei a listar as coisas sobre as quais poderíamos abordar e ser informados pelas Escrituras. Poderíamos falar deste acontecimento e dar uma olhada no conflito árabe-judeu, não apenas como é hoje, mas quando começou no livro de Gênesis entre Ismael e Isaque, que foi o início deste conflito. Poderíamos até olhar para o futuro, onde este conflito continuará até a batalha final do Armagedon. Então, de fato, vai de Ismael e Isaque até o Armagedon. Tudo isso está na história redentora. Também poderíamos observar o fato de que, ao longo da história, Deus preservou o povo judeu e, ao mesmo tempo, puniu-o por causa da rejeição de seu filho. É por isso que o nosso Senhor olhou para Jerusalém e disse: sua casa ficará deserta até que você conheça o seu Messias. Vemos a desolação de Israel. Poderíamos falar de todo o sofrimento do povo de Israel ao longo dos séculos, na desolação que se manifestou sobre eles por causa da sua rejeição de Cristo, que ainda continua hoje em dia. Poderíamos falar sobre isso. Poderíamos falar da preservação e punição ao mesmo tempo. Poderíamos falar sobre o fato de que nenhuma nação jamais exterminará os judeus. Foi tentado ao longo da história. Não haverá sucesso, porque Deus tem planos futuros para a sua salvação e para o seu reino. Poderíamos também falar sobre a maldade desenfreada do coração humano, do que ele é capaz de tais atrocidades. Mas temos de nos lembrar disto, que matar bebês não é uma novidade. Fazemos isso na América antes de eles nascerem. E é o mesmo crime. Mesmo voltando na história, Israel foi culpado por oferecer os seus bebês aos ídolos, sacrificando seus próprios filhos. As atrocidades não são novidade na vida humana. Poderíamos falar sobre a maldade desenfreada do coração humano e como ele irá tão longe em sua maldade quanto a sociedade permitir, ou conforme a ideologia ou a cultura permitirem. Poderíamos também falar sobre o fato de Israel ter o direito de retaliar, que quando alguém é atacado por uma agressão tão feroz e o resultado é a morte, você tem o direito de revidar. Lembro de 1 Samuel, capítulo 30, onde os amalequitas entraram na terra de Israel e levaram todas as mulheres e crianças, uma espécie de sequestro. E o povo de Israel se reuniu coletivamente, os perseguiu e os massacrou como resultado disso para a proteção futura de suas próprias vidas. Poderíamos falar sobre o fato de que a Bíblia diz que o governo tem uma espada, e a espada é um instrumento de morte e é usada contra os malfeitores. Poderíamos falar das palavras de Jesus: viva pela espada, a espada perecerá. Poderíamos também falar sobre o mal da religião falsa. A religião falsa é a melhor artimanha de Satanás, se é que se pode usar esse termo. A religião falsa não é nobre. A religião falsa é demoníaca e satânica. E vemos isso refletir no Islã. Poderíamos falar sobre o caráter do próprio Islã,
na sua forma mais pura, é violento. E o Alcorão apela ao assassinato, ao massacre, como expressão da vontade de Allah. E as pessoas são motivadas a fazer isso porque no Islã, se você matar os infiéis ou se oferecer como mártir em algum ataque aos infiéis, você vai para o céu. E isso está na própria literatura deles. Eles são motivados pelos tipos de desejos mais carnais. Você poderia pensar que alguns deles teriam consciência, mas a consciência é informada pela moralidade da cultura. E se Deus, ou o que você acredita ser Deus, lhe diz para matar infiéis, então isso é o mais nobre que você pode fazer. É por isso que eles começam a treinar seus filhos no ensino fundamental para esse fim. Poderíamos também falar sobre o fato de que o que estamos vendo agora no Oriente Médio é uma antivisão do Armagedon, a grande batalha final que tem lugar dentro e à volta de Israel e Jerusalém. E falaremos sobre isso em nosso estudo do livro do Apocalipse. Embora tudo isso seja importante e precise ser compreendido biblicamente, há uma questão universal que considero mais relevante para todos. Ao pensar na abordagem que poderia adotar, lembrei-me do fato de que Jesus enfrentou um massacre semelhante. E você questiona, o que ele tem a dizer sobre isso? Ele falou sobre história? Ele falou sobre sociologia? Sobre o que ele falou? Ele falou sobre o futuro de Israel? Ele falou sobre alguma coisa no passado de Israel? Ele falou sobre a maldade humana? Não. Ele se concentrou em uma grande realidade que envolve a todos. E é para isso que quero chamar a sua atenção e deixar que ele seja o nosso professor. É Lucas 13. Lucas 13. Ninguém escapa da aplicação pessoal desta perspectiva. E o nosso professor é o próprio Senhor. Lucas 13. Deixe-me ler os 9 versículos iniciais. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. É um assunto dramático por parte de Jesus. E o que desencadeou a discussão está no versículo 1. Foi um massacre. Foi um massacre sangrento, ao ponto do sangue dos sacrifícios ser misturado com o sangue das pessoas que ofereciam os sacrifícios, enquanto os homens de Pilatos os massacravam no templo. Então, qual é a mensagem de um massacre? Qual é a mensagem? O que devemos aprender? O que Deus nos diria? E, novamente, temos uma resposta direta para isso, porque sabemos exatamente como Jesus respondeu a isso. Este texto é realmente as palavras de Jesus em resposta a um massacre. Agora, um pouco de contexto para começar. A visão judaica comum
era que a calamidade acontece com as pessoas más. A calamidade acontece com as pessoas más, não com as pessoas boas. Portanto, se uma calamidade surgir no seu caminho, você é uma pessoa má. Você pode voltar aos patriarcas, ao livro de Jó, e descobrirá isso bem no início do conselho que ele dá a Jó. Quando Jó está tentando descobrir por que ele estava sofrendo e por que tanta calamidade, morte e desastre em sua família. E ele lhe dar a resposta padrão. Quem morreu sendo inocente? Isso não acontece com você se você for inocente. Ou, quando os justos foram destruídos, disse Elifaz. Coisas ruins acontecem com pessoas más, não com pessoas boas. Essa era a teologia deles. E sobreviveu desde os patriarcas até a era do Novo Testamento de Nosso Senhor. E em João capítulo 9, você se lembra do cego, sobre quem o povo judeu disse isto: quem pecou, ele ou seus pais? Alguém teria que pecar para ficar cego, porque a cegueira é uma coisa ruim e está reservada para pessoas más. Essa era a perspectiva judaica padrão. Ainda pode ser a perspectiva de muitas pessoas. Então Jesus está prestes a refutar isso neste confronto. Vejamos os 2 primeiros versículos, e esta é a primeira calamidade, como a chamaremos. Naquela mesma ocasião, isto é, na mesma ocasião do sermão que ele pregou no capítulo 12, uma grande multidão de pessoas ouvindo. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ora, este foi um massacre de judeus galileus no templo. Só ofereciam sacrifícios no templo. Os detalhes sangrentos são que se trata de um banho de sangue, de modo que o sangue das pessoas que ofereciam sacrifícios é misturado com o sangue do próprio sacrifício animal. Agora, o povo judeu oferecia sacrifícios apenas uma vez por ano. E essa época era a Páscoa. Então isso deve ter sido na Páscoa. Eles estavam oferecendo um sacrifício e no meio dele foram massacrados num ataque surpresa das tropas de Pilatos. Houve outros massacres semelhantes a este, mesmo com mais pessoas envolvidas, como o massacre de Arquelau, que matou 3.000 judeus da Judéia em 4 a.C. Portanto, o povo de Israel passou por essa e outras calamidades. Não sabemos exatamente o que acarretou isso, mas entendemos que a realidade básica é que eles estavam no templo fazendo o que o Antigo Testamento prescrevia para eles fazerem. Eles estavam seguindo a cerimônia e a lei do Antigo Testamento. Você poderia dizer que eles eram boas pessoas. Agora, esse tipo de ação por parte de Pilatos, não sabemos o que especificamente acarretou, mas se enquadra no perfil de Pilatos, o governador romano da Judéia. Ele governou de 26 a 36 depois de Cristo. O 5º prefeito ou procurador romano em Israel durante a ocupação romana. E ele tinha uma merecida reputação de ser implacável, inflexível e obstinado. Seu governo foi marcado por subornos, roubos e insultos aos judeus, ultrajes, abusos, execuções frequentes sem julgamento, ferocidade selvagem, tudo isso acontecendo implacavelmente. Foi esse tipo de coisa que eventualmente levou à revolta judaica em 70 depois de Cristo, que depois levou os romanos a esmagá-los na destruição de Jerusalém e de 985 outras cidades na terra de Israel. Portanto, Pilatos teria estado em Jerusalém para a Páscoa, porque muitas pessoas estavam lá e foi algum evento, o evento de todos os eventos durante o ano que precisava de segurança reforçada. Então Pilatos provavelmente estaria lá e por alguma razão ele decide massacrar os judeus no templo, no altar. Todo mundo sabia disso. Se houvesse uma Gazeta de Jerusalém, estaria na primeira página.
Então Jesus disse à multidão no versículo 2: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Ele está dizendo: eu sei que vocês imaginam isso, eu sei que é assim que vocês pensam, que coisas ruins acontecem com as pessoas más, que as coisas ruins não acontecem com as pessoas boas. Ele leu suas mentes, literalmente. Vocês pensam assim? Às vezes, certamente há julgamentos de Deus sobre indivíduos por causa do mal. Certamente existem certos tipos de pecados que recebem um juízo por isso. Por exemplo, se você matar alguém, a Bíblia diz que você dará a sua própria vida, uma vida por outra. Existem ligações entre certos pecados e consequências como a embriaguez e a imoralidade. Mas não é o caso aqui. O que vemos aqui não é algum tipo de efeito natural do pecado, ou mesmo um efeito gradual do mesmo. O que vemos aqui é uma calamidade inesperada, algo repentino, algo desconhecido, algo que foi praticamente um desastre inesperado. E em nenhum lugar das Escrituras você encontrará que acidentes, calamidades ou catástrofes são sempre vistos como um juízo para aqueles que morrem. E, por outro lado, uma afirmação da bondade das pessoas que sobrevivem. Isso não está nas Escrituras. Na verdade, o verdadeiro castigo para todas as pessoas, todos os pecadores, virá no mundo vindouro, não neste mundo. Você pode ser uma pessoa justa e morrer num acidente de avião. Você pode ser uma pessoa injusta e sobreviver a um acidente de avião. Mas, em qualquer caso, esse não é o seu juízo final. Na calamidade, tanto cristãos como não cristãos morrem. Nos terremotos, tanto cristãos como não cristãos morrem. Nas erupções vulcânicas, tanto os cristãos como não cristãos morrem. Todos os tipos de calamidades são indiferentes quando se trata de quem morre. Às vezes, os justos são mortos e os ímpios sobrevivem. Guerras, pragas, desastres, acidentes, eles não se separam, de modo que os únicos que morrem são os maus e os bons são poupados. Mesmo no crime, os criminosos não agem como instrumentos de Deus para matar apenas pessoas más. Os terroristas não destroem apenas pessoas moralmente más. Lembro do 11 de setembro e da destruição das torres na cidade de Nova York. Percebendo que, de cima a baixo, quando aquele edifício caiu, havia pessoas lá dentro, de todos os níveis da sociedade, de todos os níveis de responsabilidade e caráter moral. Até bebês que foram esmagados nos destroços. A calamidade não discriminou. Não é assim que o juízo ocorre. Para os crentes que morrem numa calamidade, é muito melhor partir e estar com Cristo. Para os incrédulos que morrem em calamidade, haverá inferno eterno e desgraça. Portanto, os judeus, porém, supunham, como perspectiva geral, que as pessoas mortas numa calamidade eram as pessoas más, e o fato de sobreviverem era uma afirmação da sua bondade. Essa é uma suposição errada, e Jesus está prestes a corrigi-la. Veja o versículo 3. Portanto, a pergunta: pensais que esses galileus eram mais pecadores por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Enfaticamente, não eram, eu vos afirmo. A calamidade não trouxe juízo. A calamidade não é discriminatória nesse sentido. Não eram, eu vos afirmo.
E ele diz isso novamente no versículo 5. Veremos em consonância com outra calamidade. Desta vez é acidental. O primeiro foi intencional, um massacre. Este é acidental. Então vamos seguir isso no versículo 4. Ou cuidais, vocês estão achando, eu sei o que vocês acham sobre isso, que aqueles 18 pessoas, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados. A palavra culpados significa basicamente devedores. As pessoas que foram mortas pela torre que caiu, elas estavam passando. Isso foi um acidente. Mas vocês estavam supondo que as pessoas que foram mortas tinham uma dívida maior para com Deus. E Deus exigiu punição matando-as e poupando aqueles com dívidas menores. É assim que vocês pensam? E claro, era exatamente assim que eles pensavam. Cuidais. Ele está ciente do pensamento deles. Ora, não sabemos nada além do que o versículo 4 diz sobre este evento. Siloé era uma área de Jerusalém, onde as muralhas sul e leste da cidade baixa se encontravam, e havia um tanque ali, de acordo com João 9, e era alimentado pela fonte de Gion, fora do muro, e a água era trazida para a cidade através do muro em um túnel que foi construído nos dias de Ezequias. Portanto, era simplesmente um abastecimento de água para a cidade de Jerusalém. Pilatos também construiu um aqueduto que, sem dúvida, movia aquela água nesta direção. Literalmente um aqueduto acima do solo, pelo que podemos perceber. Isso pode muito bem indicar que durante a construção daquele aqueduto houve alguns andaimes que desabaram sobre as pessoas e as mataram. Eles estavam apenas de passagem e acabaram esmagados pela calamidade. Agora, no primeiro caso, temos pessoas mortas que estavam obedecendo a Deus, pelo menos externamente. Neste caso, foram mortos sem obedecer ou desobedecer, simplesmente estavam de passagem. A nenhum destes dois grupos é atribuída qualquer culpabilidade particular ou qualquer pecado. Não é como o dilúvio que afogou o mundo porque só havia maldade continuamente. Não é como a destruição de Sodoma e Gomorra, onde havia maldade desenfreada e homossexualidade nessas cidades e Deus as enterrou sob uma erupção vulcânica. Não é nada disso. São pessoas vivendo a vida até mesmo do lado certo dela, você poderia dizer, adorando a Deus, vivendo a vida da maneira normal, cuidando da sua vida e acabando morta. Então, as pessoas sobre as quais a torre caiu foram piores do que as pessoas que ela não acertou? Versículo 5. Não eram, eu vos afirmo. Não eram, eu vos afirmo. Sua teologia está errada. Coisas ruins não acontecem apenas com pessoas más. A calamidade não é a maneira de Deus separar as pessoas más para morrer. Pessoas justas morrem em acidentes de avião, de carro ou em qualquer outra calamidade inesperada que possa surgir. Uma epidemia, uma guerra. Há uma terceira calamidade e é a ela que vocês precisam prestar muita atenção. Voltando ao versículo 3. Aqui está a verdadeira calamidade. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 5. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Duas vezes ele também diz, eu vos afirmo, vos afirmo. Isso é enfático. A questão é a seguinte: quando você vê uma calamidade e pessoas morrem de forma desastrosa, de forma calamitosa, o que isso lhe diz? Diz que você não está no controle de sua morte. Você não está no controle de sua morte. Jesus quer que você aprenda uma lição. Ele não fala sobre o que aconteceu com as pessoas em si. Ele não fala sobre como isso se enquadra
na teologia, ou como se enquadra na história da redenção, ou como se relaciona com a posição de Israel no plano de Deus. Ele vai direto ao aspecto mais extenso que todos nós deveríamos aprender, que é este. É melhor você se arrepender, ou será pego por uma calamidade eterna. Você morrerá e experimentará o terrível juízo de Deus. Não é como você morre, ou de quê, ou mesmo quando. A verdadeira calamidade é morrer sem arrependimento. Você enfrentará o juízo divino. Você perecerá no inferno eterno. Os judeus galileus e o povo de Siloé eram como todos os outros. E todos os outros, francamente, rejeitaram o Messias. E eles pereceram. Não apenas porque morreram, mas pereceram apólome. Eles foram destruídos. Eles pereceram para sempre. Essa é a lição. Os soldados de Pilatos pouparam outras pessoas. Isso não os torna salvos. A torre não atingiu outras pessoas quando desabou. Isso não os torna salvos. Você não está salvo, a menos que se arrependa. A possibilidade da morte pode surgir de mil maneiras, mas a verdadeira calamidade é não conseguir se arrepender. Então você perece eternamente. Todo mundo está caminhando para a morte. As pessoas que ouviam Jesus estavam caminhando para uma morte inesperada que seria desastrosa para elas. Alguns deles morreriam nas mãos dos romanos, alguns anos depois, quando os romanos destruíram Jerusalém. Houve muitas outras calamidades nos tempos antigos também. Mas as palavras de Jesus são estas. A lição para todos é: estejam prontos para morrer. Como você pode estar pronto? Arrependendo-se. Mensagem forte para os judeus hipócritas que pensavam que não precisavam se arrepender. Esse é o problema. Eles estavam imersos no legalismo, imersos em uma espécie de justiça própria cerimonial. E eram as últimas pessoas que eles achavam que precisavam se arrepender. Na verdade, foi esse tipo de pensamento que os levou a matar Jesus. Porque eles chamaram ou clamaram pela morte de Jesus. Jesus diz por quê em João 7,7. A mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Eles estavam convencidos de que eram justos. Jesus disse-lhes que eles eram maus. Eles poderiam ter crido nisso, se arrependido e sido salvos. Mas em vez disso, eles rejeitaram isso e executaram o mensageiro. Se enxergar como pecadores a caminho do juízo era algo fora de cogitação, inconsistente com sua autoavaliação. E nosso Senhor não tentou provar que eles eram pecadores. Eles sabiam que eram pecadores. Eles tinham conhecimento básico. Eles sabiam que violavam a lei de Deus. Mas de alguma forma pensaram que não era grave o suficiente para que fossem julgados por Deus. Então o ponto principal, o que vocês precisam aprender com tudo isso, o que Jesus queria que os judeus aprendessem naquele dia, é que a única maneira de escapar do juízo eterno é arrependendo-se. A questão é, você está preparado caso a próxima calamidade te atinja? Agora, o que é esse arrependimento? Ora, basicamente tem dois aspectos. E eu sei que há muita discussão sobre arrependimento, mas é realmente muito simples. Tem que ser. Aqui está o primeiro aspecto. Você precisa mudar sua mente sobre si mesmo. Você tem que mudar de ideia sobre si mesmo.
Em outras palavras, você tem que reconhecer que é um pecador, um infrator da lei. Você tem que reconhecer a verdade, a santidade, a obrigação vinculativa da lei de Deus. Você tem que reconhecer que é um infrator da lei, um violador da lei de Deus. E isso é pecado. E este é um problema muito profundo. Não está apenas na sua conduta, está no seu coração. Os recônditos mais profundos do seu coração estão cheios de atitudes rebeldes para com Deus. Arrependimento significa que você olha para si mesmo e não diz, estou bem, Deus me aceitará porque sou uma boa pessoa. Você olha para si mesmo e diz, estou a caminho do juízo, eu não sou uma pessoa boa, eu quebro sua lei, eu violo sua lei. Eu tenho apenas o juízo vindo em minha direção. O arrependimento, então, é o pecador concordar com a justa condenação da lei, não apenas em sua conduta, mas na maldade de seu próprio coração. Um reconhecimento de que, como pecador, não tenho direito à presença e ao céu de Deus. Não tenho poder para me resgatar. Não tenho nenhum caminho moral para me reconciliar com Deus. Nenhuma conduta religiosa, nenhuma cerimônia me levará até lá. O que quer dizer que é perceber que você precisa de misericórdia, graça e perdão. Precisa de justiça que não pode possuir por si mesmo. E precisa que a dívida do pecado seja paga por outra pessoa. Porque se você for deixado, como no capítulo 12, para pagar até o último centavo, colherá o inferno. Portanto, o primeiro aspecto do arrependimento é mude a sua opinião sobre si mesmo. Então, reconheça Jesus Cristo como o único Salvador. Mudança de mente sobre Ele. Arrependimento é vir a Cristo como Senhor e Salvador. O único que pode perdoar. O único que pode perdoar. Porque Ele mesmo pagou o preço. O preço. Você não precisa pagar até o último centavo. Ele pagou tudo. Aqueles que se recusam, então, a arrepender-se e a confiar em Cristo como Salvador, todos igualmente perecerão. Versículo 3, versículo 5. Serão destruídos, apólume, novamente, perdidos, mortos. Isso não está falando de morte física, porque mesmo aqueles que se arrependem morrem. A intenção também não é a morte por calamidade, visto que nem todos os que se recusam a arrepender-se morrem numa calamidade. O aviso é muito claro. Perecer tem a ver com juízo eterno, julgamento eterno. Creio que é justo supor que as pessoas que foram mortas nesses dois eventos pereceram. Elas pereceram. É por isso que Jesus disse, todos igualmente perecereis. Essa foi uma triste realidade. E essa é a triste realidade sobre o que aconteceu aos judeus nas mãos dos terroristas. Esta é a triste realidade do que aconteceu aos terroristas do Hamas quando ocorreu a retaliação. Essa é a triste realidade da morte do povo judeu, do povo palestino, ou de qualquer povo. A morte veio até eles e eles não estavam preparados. Realmente, não importa como você morre, isso não é testemunho do seu caráter. A morte chega para todos. A mensagem do nosso Senhor é que a coisa mais importante que você precisa entender é que ela está vindo até você e você não sabe como, e não sabe onde, e não sabe quando. E você deve se arrepender. Ou você perecerá. Agora, esta é uma linguagem forte e retrata Deus em sua santa justiça. Mas não é toda a história. Existem 3 versículos. 4, na verdade, do 6 ao 9,
que são críticos. E Jesus conta uma parábola. Por que isso? Ora, ele sabe o que eles estão pensando. Isso é grave. Isso é duro. E a bondade de Deus? E o amor de Deus? Que tipo de Deus? Se Ele ama as pessoas, que tipo de Deus as julga com juízo eterno? E a resposta vem nos versículos 6 a 9. Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O que é isso? Este é o outro lado da história. Esta é uma parábola sobre paciência, sobre longanimidade. E me lembrou, só de pensar nisso, Jeremias 44. E Jeremias, obviamente, é o profeta de Deus pronunciando juízo sobre um Israel idólatra. Mas há apenas uma bela parte deste 44º capítulo que mostra o coração de Deus. Ele é juiz, é claro, e ele julgará e punirá eternamente. Mas vamos olhar para o capítulo 44 e você poderá ler no versículo 19. E diz isto: queimávamos incenso à rainha dos céus, libações queimadas à rainha dos céus. De volta ao versículo 15. Queimavam incenso a outros deuses. Portanto, Israel estava envolvido na idolatria. O versículo 17 novamente menciona: incenso à rainha dos céus, libações a ela, alguma deusa. E então, em resposta a isso, no versículo 20, então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, aos ídolos, aliás, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes, e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? Vocês acham que o Senhor se esqueceu da história da idolatria? Vocês acham que ele é esquecido? Vocês provavelmente acham que ele fez isso porque vocês se safaram disso por várias gerações. E então, versículo 22. O Senhor já não podia por mais tempo sofrer. Declaração incrível. Deus tem paciência, mas tem um fim. Quando o Senhor não aguentou mais sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Essa calamidade veio sobre Israel, quando Deus perdeu a paciência. Não sabemos quanto tempo a paciência de Deus vai durar para você. Se você não se arrependeu e não abraçou a Cristo, você está vivendo com tempo extra.
E é isso que a parábola quer que você entenda. Um homem planta uma figueira. Ele tem todos os motivos para presumir que obterá os frutos que seu trabalho certamente teria garantido. Ele espera 3 anos. Não encontra nem um fruto em 3 anos. No versículo 7, com desgosto, ele diz: cortem isso, porque isso consome o solo, isso é inútil. Corte isso, isso é descartável. Então, versículo 8. O viticultor diz a este homem que é o dono: Senhor, deixa, Kyrie em gregos, Senhor, ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Senhor, deixa-a em paz. Não julgue ainda. Pelo menos este ano, apenas um curto espaço de tempo, apenas mais uma oportunidade para dar frutos. E farei tudo o que puder para que isso aconteça. Não que ele não tivesse feito isso nos primeiros 3 anos. Vou escavar, vou arejar, vou fertilizá-la. Ele fez isso de todas as formas por 3 anos, mas disse: deixe-me tentar novamente, por favor, antes de cortá-la. A árvore não deve ser abandonada, mas deve receber cuidadosa atenção. Deixe-me trabalhar nela por mais 1 ano. E se der frutos no próximo ano, bem-estar. Bem-estar. Está em itálico porque não está no original. Na verdade diz: se vier a dar fruto no próximo ano, elipse. Se não, mandarás cortá-la. Esta é uma árvore que vive com tempo extra. E ainda por pouco tempo, apenas mais 1 ano. Aqueles que não se arrependem estão vivendo esse tempo extra. Não sei, de cada caso é diferente o quanto o cultivo da verdade do Evangelho ocorreu em sua vida. Mas se você não se arrependeu, você está vivendo com tempo extra. Você será cortado. Talvez não este ano. Mas quando você for cortado, esse é o juízo final. Todos os incrédulos vivem com tempo extra. A areia está acabando na ampulheta. Você está desfrutando de um breve adiamento da execução. E por falar nisso, o tempo extra não se deve ao mérito, porque a árvore era inútil, não produziu nada. Não havia razão para mantê-la viva. Nenhuma razão inerente à árvore. Para que ocupar a terra? Num certo sentido, aqueles que vivem sem arrependimento não são melhores do que aqueles que morreram. Você está desfrutando da paciência divina. Mas não vai durar. Isso tem um fim. Voltemos a Isaías 55, que li anteriormente. Ouça o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Busque-o enquanto ele pode ser achado. Invoque-o enquanto ele está perto. Ele pode não estar tão disponível assim para sempre. Então, como as pessoas a quem ele disse isso responderam? Ora, infelizmente, vocês conhecem a história. Vá para o versículo 23, vocês encontrarão a resposta. Lucas 13, 23.
E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Era evidente para seus seguidores que, mesmo com a severidade da mensagem de morte e juízo para o impenitente, parecia que apenas alguns responderam. Por quê? No versículo 24, ele diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é fácil se arrepender. Essa é a mensagem. Custa caro se arrepender. Você tem que mudar toda a sua visão de si mesmo. E se você ama a sua própria vida, você a perderá. Mas se você aborrece a sua própria vida neste mundo, você a terá para a vida eterna. João 12, 25. É difícil se arrepender, porque você tem que ter a visão oposta de si mesmo, que você cultivou durante toda a sua vida. Para reconhecer o seu pecado e a miséria, na medida em que deseja se afastar deles. E você não oferece a Deus nada além do seu eu indefeso, miserável e pecaminoso. E busca um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso é difícil para os pecadores, porque eles passaram a vida protegendo o seu orgulho e senso de valor próprio. O arrependimento é difícil, mas é necessário. O comentário final que gostaria de chamar a sua atenção está no final do capítulo, no versículo 34. Não sei. Gostaria de pensar que se eu estivesse no meio da multidão naquele dia e não tivesse me arrependido e ouvido Jesus dizer tudo isso, eu teria me arrependido o mais rápido possível. Mas apenas alguns o fizeram. E você chega ao versículo 34 e ouve isto: Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha, ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eles o rejeitaram. Na verdade, como eu disse antes, eles o mataram. Não admira que a casa deles tenha ficado deserta. Essa foi a resposta deles à urgência da mensagem daquele dia. O arrependimento é difícil. E a fé em Cristo custa caro. Mas é a única esperança. Além disso, você ficará com a mesma desolação que Israel experimentou. E todos os que rejeitam a Cristo experimentarão para sempre. Há graça na parábola final, não há? Você tem algum tempo. Você tem oportunidade. Arrependa-se enquanto pode. Essa é a mensagem. A mensagem da graça. E o Senhor está tão triste que eles não se arrependeram. Ele mal pôde suportar. E no capítulo 19 de Lucas, diz que ele olhou para a cidade e ele chorou. Ele chorou. Se a sua teologia não lhe permite compreender que Cristo chora pela impenitência e pela incredulidade, então você precisa consertar a sua teologia. Qual é a lição de um massacre, de um genocídio, de uma guerra? E penso que apenas começamos a ver a morte e a carnificina, seja na Rússia, na Ucrânia ou em Israel, ou de onde quer que venham.
há uma grande mensagem que o nosso Senhor deseja que todos nós saibamos. Você precisa se arrepender, porque pode ser o próximo. Pai, agradecemos novamente, como sempre, pela Tua palavra. Há um poder que penetra profundamente em nossos corações e almas. Poderíamos falar sobre o cenário político e geopolítico. Poderíamos falar sobre as nações e a história. Poderíamos falar sobre a pecaminosidade do pecado e as atrocidades de proporções épicas de que a humanidade é capaz. Poderíamos falar sobre a religião falsa. Mas a única coisa que você queria que pensássemos era: e se fôssemos nós? E se fosse eu? Isso é uma realidade. Não vemos guerra ao nosso redor agora, mas ela pode acontecer. Mas há tantas outras coisas que podem tirar nossas vidas. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, Senhor, enquanto a Tua misericórdia e a Tua graça ainda estão estendidas, pedimos, Senhor, que Tu sejas glorificado na salvação dos pecadores. Pedimos ao Teu Espírito Santo que estimule o verdadeiro arrependimento e fé em Cristo. Aqui mesmo, neste culto. Se Tu estivesse aqui, mesmo neste culto, conosco hoje, sem dúvida, olharia para essa congregação, para essa cidade ou para qualquer lugar com a mesma tristeza que sentiu quando olhou para Jerusalém. Tu tentaste nos reunir e nós não aceitamos. Essa resistência, obviamente, agrava a nossa culpa eterna, porque o castigo mais severo é aplicado àqueles que conheceram o Evangelho e o rejeitaram. De quanto castigo mais severo serão considerados dignos aqueles que pisotearam o sangue da aliança e o consideraram uma coisa profana. Então, Senhor, pedimos que Tu movas os corações e tragas convicção, e que possa haver arrependimento genuíno neste dia e transformação de estar sob juízo para estar sob a graça e em Cristo e livre de condenação. Faça isso para a Sua glória, nós oramos. Amém.